sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje é dia de falar sobre a série Senchal Kapamã. Eu acabei de assistir o episódio 10, então eu vim aqui correndo gravar esse vídeo para vocês e contar tudinho das minhas percepções e emoções que eu tive enquanto assisti esse vídeo. Mas antes de contar tudinho para vocês, eu vou pedir aquele like super especial nesse vídeo que só você sabe dar. Deixou seu like? Então, meu muito obrigada. E eu também te convido para me seguir lá no Instagram. Sempre tem fotos e vídeos das nossas séries favoritas. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço do Instagram. Então é só ir lá, me seguir e ficar por dentro de tudo. Mas bora então conversar sobre esse episódio 10, que na minha opinião, tá, pessoal? Ele foi uma preparação para o próximo episódio, né? Na verdade, foi preparando ali o canteiro de obras para que a gente possa entender tudo que vai rolar no próximo episódio. Então não foi um episódio como a gente imaginava, que as escolhas já seriam feitas. Na verdade, as decisões foram colocadas e as escolhas, como eu falei, vão ser feitas no próximo episódio. Então tudo começa ali naquele conflito grande, né, quando a Selin anuncia o seu casamento. A gente fica chateado ali com o Sarkhan porque ele fica bastante aborrecido, irritado. A Eda, vendo toda aquela cena, se sente mal, né, porque ela tá naquela situação, ela tá dentro daquele contexto, né, e se sente bastante excluída. Mas o que eu acho muito interessante nas séries turcas é que realmente mostra todo o desenvolvimento psicológico, né? Toda a evolução das pessoas. Eu que estudo psicologia, eu acho interessante isso. Porque as coisas não são feitas da noite para o dia. A gente entende o posicionamento ali dos personagens, os conflitos que as pessoas têm. As pessoas têm dúvidas, as pessoas têm conflitos na vida real. E isso é apresentado, né? Todas as inseguranças. E ali a gente vê o Sarkhan aborrecido, inseguro, né, naquele momento egóico dele, de sentir a sua própria raiva e não conseguir ver o externo, né, não perceber a Eda, não ter aquela empatia, porque realmente ele tá chateado com o conflito que ele tem que resolver, porque na verdade ele sempre funcionou assim, né, ele sempre lidou com as coisas da vida dele como se tudo fosse uma grande empresa, então ele tem essa dificuldade, ele é um pouco lento para sacar, mas pode perceber que quando ele começa a ver que vai perder ela, ou que talvez tenha agido errado, ele tenta de alguma forma modificar. E aos pouquinhos a gente tá vendo esse homem bruto ser um pouco mais sensível. Então nesse episódio eu acho que ele começou ele mesmo a se dar conta do que ele sente. E isso é muito importante, como eu digo, para que ele possa de alguma forma declarar alguma coisa, senão ia ficar também um pouco estranho. Então mostra, é que a gente não tá acostumado a ver isso, como eu falei. Toda essa construção de a gente entender o porquê de cada escolha. E a Eda super insegura, usando o que a gente diz na psico de vários mecanismos de defesa ali, sabe? Para se defender de alguma forma dessa situação desconfortável que ela tá. Então ela também joga com ele no sentido de toda hora tá falando daquele contrato, né? Porque ela também não quer se colocar numa situação onde ela fique por baixo, né? Onde ela se sinta só usada. Então ela também quer sair um pouco por cima da situação. Você não quer nada comigo, eu também não quero nada com você, porque ele não demonstra. O cara parece, aparentemente, estar interessado realmente na ex. Então, para manter ali a autoestima dela, ela também faz isso, que ela não tem interesse nenhum. Então fica esse jogo entre os dois ali, de nenhum conseguir manifestar um sentimento. Mas a Eda tem, né, gente, momentos incríveis que ela usa uns mecanismos que de alguma forma vai beneficiando ela. Que foi aquela cena que de alguma forma também a Selin fez com que ela tivesse aquele comportamento, digamos, de autodefesa ali, quando ela é irônica, né, sobre o contrato dos dois, né, fala sobre o contrato dela, e ali a Eda pega e diz que também vai se casar, deixando o Sarkhan ali confuso, mas a gente sabe que por dentro feliz de passar mais um tempinho ali com a amada dele, né? E por causa dessa decisão da Eda, depois a gente vê uma outra cena, né, acontecendo, que elas ali com os vestidos, né, com a mãe do Sarkhan. Eu digo que essa cena específica eu achei bastante emocional, porque foi uma das cenas que eu vi a Eda realmente sentir ali todo o baque da situação, toda a dor, se dando um pouco conta, né, dessa fantasia que ela entrou. Quando ela percebe que realmente ela não vai se casar, né, que ela tá usando aqueles vestidos de noiva e que na verdade tudo aquilo
é uma grande ilusão, a gente vê ela ficando tristinha ali. E aquilo eu digo pra vocês que mexeu ali um pouco comigo. Eu consegui me conectar emocionalmente, achei uma cena realmente bastante emotiva, onde a gente consegue ver a tristeza dela. E a mãe do Sarkhan, por mais que tenha tido um momento legal com ela antes, que eu achei bem interessante, quando as duas meio que colocam as diferenças de lado e dizem que uma pode contar com a outra, ela ainda também é uma mulher muito orgulhosa e resistente. Então, sem querer ali, ela vai colocando a Eda numa situação, né, de desprezo, por mais que a Eda entenda que é um jogo, como eu digo, ela vai cansando, ela vai sentindo. Então foi ali uma situação bem embaraçosa e a gente vê que ela tá já sofrendo muito. Aí aparece ali o Sarkhan, né, elogia ela, todo lindo e maravilhoso, como sempre, né? O Sarkhan, ele tem aquela postura toda sedutora quando ele vem, quando ele fala. Como eu digo, ele muda, né? Porque quando ele fala algo pra ela, que nem ele até já falou, ele deixou isso entender, né, numa das cenas, ele tá falando de verdade, que acha ela bonita, né, que gosta, né, dela, né, que realmente sente atração, acho que essa é a palavra, mas a Eda não acredita mais muito nele, né? Por todas as outras coisas que aconteceram. Então, como já estava até escrito no resumo da série, que estava lá no site oficial, realmente foi um episódio onde a gente viu muito desencontro entre eles, né? Eles, de alguma forma, um testando o outro e duvidando do sentimento do outro e não chegando a lugar nenhum, porque eles não respondem as respostas mais importantes, que são as respostas cruciais. Quem assiste O Senhor Errado, por exemplo, vai lembrar que teve uma cena ali entre o Osgus e a Esgi, que houve essa pergunta, só que a Esgi pegou, baixou a guarda e revelou, só que nenhum dos dois nessa série especificamente tem essa característica, são personagens diferentes, como eu falei, eu acho que tem bastante realismo, sim, sobre essa situação. Pessoas orgulhosas têm dificuldade de expressar, não vão mudar tão rápido, né? Vai depender, às vezes, de situações realmente muito marcantes e até mesmo traumáticas para que elas possam reagir. E tudo indica que no próximo episódio vai ter situações assim, bem traumáticas, bem de conflitos, assim, de tudo ou nada, para que eles possam tomar alguma decisão. E sobre o próximo episódio, né, ainda não dá pra gente saber muita coisa. Eu vou falar durante a semana calmamente, depois que a gente tiver mais conteúdo. Mas quem assistiu a live deles, por isso que eu tô falando, eu acho que esse episódio foi preparatório, né? Os dois falaram sobre isso. A gente viu o Keren falando sobre a questão que era muito importante o episódio 10 para que o episódio 11 pudesse se desenvolver. E que a gente ia ficar muito feliz no episódio 11. Então tudo indica sim que a gente pode ter esperança, a animação. Só que na minha opinião também, pelo que eu vi só do primeiro fragmento, não vai ser assim uma felicidade já no início do episódio. Eu acho que a gente vai sofrer bastante. Eu acho que a Eda talvez entenda as coisas tudo errado. A gente vê o Sarkhan ali doente, né, febril, tendo alguns delírios. Eu acho que vai ser um episódio bem importante, porque eu acho que ele vai revelar algumas coisas que a gente não sabe totalmente do passado dele. Nesse episódio, também não esquecendo, teve uma cena bem legal, bem importante, onde a Eda contou para o Sarkhan sobre o seu trauma. E se a gente lembrar dos episódios anteriores, a tia da Eda falou para o Sarkhan que a Eda nunca conta sobre o seu trauma, só para pessoas que são realmente muito importantes. Então aí fica, né, essa referência que ela realmente se abriu, porque ela realmente considera o Sarkhan uma pessoa de confiança e importante na vida dela. Mas eu acho que ela talvez entenda tudo errado, ou não escute tudo ali da conversa entre o Sarkhan e a Selin. Então eu acho que ainda a gente vai sofrer um pouco, porque a gente vê, né, naquele fragmento alguns conflitos. Então alguma coisa vai acontecer que talvez não nos agrade, né, inicialmente. Mas vamos ter paciência, né, que as coisas estão se desenrolando. Eu acho que o contrato tá na hora realmente de ter uma definição e começar a entrar outros tipos de conflito na série, né? O que também se revelou agora é que realmente o noivo da Selin estava quietinho, né? Talvez se torne o grande vilão com a saída do Khan, se realmente ele sair totalmente da série. Eu gostava dele como personagem, como vilão. Não sei bem o porquê que ele vai sair, mas eu acho que era um personagem importante.
mas ainda acho essa série muito boa, com várias conexões que como eu digo, se completam. Eu gosto muito de assistir. Claro que às vezes a gente se sente tombado. Por exemplo, o novo personagem, eu realmente nunca imaginaria que ele entraria para aquele contexto de, na verdade, fazer ciúme pro pai do Sarkhan. Nunca, com a minha criatividade toda, eu imaginaria esse tipo de conexão. Então, acho que todo mundo ali foi tombado, né? Algumas pessoas até falaram, mas quem sabe? Até porque ele falou, né, que ele é tipo coach de relacionamentos. Então, quem sabe ele não possa ajudar a Eda em outro contexto. Não sabemos. Mas ia ficar estranho, né? Porque, na verdade, a mãe de Sarkhan ainda eu acho que vai querer usar ele de alguma forma para continuar criando um ciúme ali no marido, que parece às vezes também total desconectado. E é muito engraçado aquela cena do marido dela com ela, porque a gente lembra do Sarkhan e da Eda naquele momento, a dificuldade dos dois, né, de falar sobre os seus sentimentos, então entram no jogo, né, e aí quando ela sai ele dá risada, então me lembrou muito o que a Eda e o Sarkhan realmente estão fazendo com o seu relacionamento ali na série. Quero saber de vocês o que vocês acharam, né, sobre esse episódio, se vocês se decepcionaram, que cena vocês acharam mais interessante. Eu sei que a maioria das pessoas achou que o episódio foi muito enrolado, mas mesmo sendo enrolado, né, pessoal, como é um episódio que nos gera emoções, né, como eu falei, com cenas que fazem a gente rir, né, muito bem construídas, por isso que eu acho uma série, eu particularmente bem feita. Sei que pode ficar cansativa, são 2 horas de episódio, né? E eu não sei quanto tempo, quantos capítulos ainda tem pela frente. Então acho que também, às vezes, essa questão, os roteiristas se sentem muito amarrados para escrever e acabam não desenvolvendo toda a história. Mas é isso, pessoal, é um videozinho mais para expressar, como eu falei, as emoções, o sentimento. Eu acho que foi novamente um episódio leve, não teve, né, acontecimentos bombásticos para mim falar mais coisas aqui, então a emoção estava um pouco mais neutra. Como eu falei, eu acho que os momentos mais emotivos foi ali quando eu senti a Eda um pouco mais triste, quando ela conta ali pro Sarkhan sobre o seu trauma, né, que é uma questão ali da tragédia que aconteceu com os pais delas, que realmente foi um momento de perda, de dor para uma criança de 6 anos, bem complicado. Foi legal também ver o Sarkhan de alguma forma ter empatia naquele momento, de pelo menos dar um abraço nela. Então a gente já tá vendo, como eu falei, gradativamente as coisas mudarem e se transformarem. Então é isso. Peço para vocês, então, se chegar até a altura desse vídeo e não deixou o like, eu peço novamente essa contribuição, pessoal, porque ajuda realmente bastante a colocar o vídeo em evidência, contribui bastante para o trabalho. Então, se você puder colaborar, não custa nada, deixa aquele like, você vai me ajudar muito. Sábado, só para não esquecer também, eu vou falar sobre a série nova que eu amei, tá? Achei uma série bem gostosa de assistir, então quem tiver curioso, dá uma olhadinha nessa nova série Bom Dia, Mal Dia, pelo menos por enquanto tem sido a tradução que tem rolado por aí, ou momentos bons, momentos ruins. Eu já vi mais de uma tradução para essa série, mas é uma série que eu recomendo. Ela é boa, ela é divertida, ela é leve, então para quem gosta de romance pode ser uma boa pedida. Certo, pessoal? Então é isso. Um beijo grande no seu coração, agradeço a presença de todos vocês e até breve.